No domingo, em um jogo emocionante válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conquistou uma vitória convincente sobre o Vasco, com um placar de 2-0, no estádio Newton Santos. Com gols marcados por Luiz Henrique e Carlos Alberto no segundo tempo, o alvinegro manteve sua posição de destaque na competição, mantendo uma vantagem de 7 pontos em relação ao segundo colocado. A primeira etapa da partida foi marcada por um desempenho superior do Botafogo, que teve as melhores oportunidades de gol. Aos 16 minutos, Tiquinho Soares cabeceou com perigo, exigindo uma grande defesa de Léo Jardim, goleiro do Vasco. A equipe alvinegra continuou dominando o jogo até os 30 minutos, quando houve uma pausa devido aos atendimentos médicos a Rafael, lateral do Botafogo. Infelizmente, Rafael teve que ser substituído por Di Plácido devido a dores intensas e deixou o campo em uma maca. Após a parada, o Vasco conseguiu criar algumas jogadas de contra-ataque, com Marlon Gomes encontrando Alex Teixeira no ataque, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. No final do primeiro tempo, o Botafogo voltou a ameaçar o gol adversário, principalmente através de jogadas aéreas, com uma cabeçada perigosa de Júnior Santos e um quase gol espetacular de voleio de Tiquinho Soares. No segundo tempo, o Vasco tentou reagir e teve a melhor chance de toda a partida nos pés de Alex Teixeira. Ele conseguiu desarmar Adrielson e se encontrou em uma situação de 1 contra 1 com o goleiro Lucas Perry, mas desperdiçou a oportunidade, deixando os torcedores vascaínos com um sentimento de frustração. Esse lance fez com que muitos se lembrassem do gol perdido por Diego Souza na Libertadores de 2012, em um momento crucial. No final do jogo, Carlos Alberto selou a vitória para o Botafogo, superando o Puma em uma disputa individual e dando números finais à partida. Com essa importante vitória, o Botafogo demonstrou sua autoridade e força como líder do Campeonato Brasileiro, mantendo a distância de 7 pontos para o segundo colocado. A equipe alvinegra continua a impressionar os fãs e especialistas com seu desempenho sólido e eficiente, mostrando-se um sério candidato ao título da competição. O jogo entre Botafogo e Vasco foi um clássico do futebol carioca que atraiu uma grande quantidade de torcedores ao estádio Newton Santos. A atmosfera estava eletrizante, com ambas as equipes buscando a vitória para garantir uma posição de destaque no Campeonato Brasileiro. O Botafogo entrou em campo determinado a impor seu jogo desde o início. Com um meio-campo organizado e um ataque agressivo, a equipe alvinegra pressionou o Vasco desde o apito inicial. Os jogadores demonstraram grande entrosamento e movimentação, criando oportunidades de gol através de jogadas trabalhadas e lances de bola parada. Destaca-se a atuação do jovem atacante Luiz Henrique, que abriu o placar para o Botafogo no segundo tempo. Com velocidade e habilidade, ele driblou a defesa do Vasco e finalizou com precisão, marcando um belo gol. Essa jogada demonstrou o potencial e o talento do jogador, que vem se destacando ao longo da temporada. Outro jogador que teve um papel fundamental na vitória do Botafogo foi Carlos Alberto. O meio-campista mostrou sua experiência e qualidade técnica ao marcar o segundo gol da partida. Ele demonstrou visão de jogo ao se posicionar corretamente dentro da área e finalizar com categoria, deixando o goleiro adversário sem chances de defesa. Além dos gols, vale mencionar a atuação segura do goleiro Lucas Perry, que fez importantes defesas e transmitiu confiança à equipe. A defesa do Botafogo também se destacou, mostrando organização e solidez ao neutralizar as investidas do Vasco. Com essa vitória, o Botafogo manteve sua posição de liderança no Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de 7 pontos sobre o segundo colocado. A equipe vem demonstrando consistência ao longo da competição, conquistando vitórias importantes e mostrando um futebol envolvente. Os torcedores do Botafogo comemoraram intensamente a vitória sobre o Vasco, enchendo o estádio de cantos e aplausos.
A expectativa agora é de que o time mantenha o ritmo e a determinação nas próximas partidas, visando consolidar sua posição no topo da tabela e conquistar o tão almejado título do Campeonato Brasileiro.